Porque se você analisar friamente o Evangelho de Lucas e comparar com os demais, você vai ver que o documento, o códice, né, era quase que um dossiê. Se tiver algum advogado, alguém que estuda direito aqui, vai entender o que é isso. Eram documentos extremamente organizados, editados, reeditados, analisados friamente, para quem pudesse ter acesso e entendesse todas as coisas. Por exemplo, Lucas era uma pessoa extremamente culta, era uma pessoa extremamente inteligente. Por quê? Ele escreveu o seu evangelho para Teófilo, um grego. Ele escreveu para os gregos. Os gregos na época, falar grego na época, pensar grego, a filosofia grega estava em alta. Se der tempo a gente falar isso aqui, a gente vai falar. Então, o grego na época era como se fosse o inglês de hoje. Hoje em dia a gente quase mais não fala igreja, né? A gente fala partiu church, né? Tudo. O pastor fala fluente ali, ele quase não falou português com a gente lá na casa dele. Então o inglês está inserido na nossa cultura. No mercado de trabalho, falar inglês é mais importante do que falar o português, né? Dependendo do segmento que você vai seguir. Então, nessa época aqui, falar grego era chique, falar grego era estar em alta. Você está entendendo isso aqui? Diga amém. Então, para você se dirigir ao grego ou aos gregos, você tinha que ser dotado de uma inteligência incrível. Vire para o teu colega que está do teu lado e fala, oh! Isso é só para você acordar, porque eu estou vendo gente bocejando aí, eu vou descer aí. Você está prestando atenção aqui? Preste atenção. Então, Lucas vai escrever para os gregos, né? No Evangelho de Lucas, existe 65% do Evangelho de Marcos. Por isso que eu falei que ele era um investigador, né? Ele investigou Pedro, investigou Marcos, Maria. Ele apurava os fatos para reunir o seu dossiê, né? Para explicar para os gregos. Lembra que nesse período do Novo Testamento, a cultura grega, a cultura helenista, estava em alta. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso daqui. Então, quando Lucas registra essa história aqui, é para chamar nossa atenção. Às vezes a gente deixa passar despercebido porque a gente lê a Bíblia com a nossa cultura daqui. Por isso que algumas coisas não fazem sentido ou a gente faz pouco caso. Para a gente entender isso daqui de fato, vamos nos ater no seguinte. Eu falei essa história dos evangelhos aqui, uma breve pincelada, para a gente poder entender por que essa história, esse episódio está aqui. Na verdade, existiram mais de 40 evangelhos. O ato de escrever cartas ou escrever em pergaminhos, em rolos, em códices, né, era comum naquela época. Lembre-se que isso era publicidade da época, era mídia da época. Então, todo mundo que ouvia certas coisas gostava de registrar. No Antigo Egito, a forma de você divulgar uma coisa, de passar uma informação adiante, ou para a próxima geração, era copta, ou cuneiforme. Era escrever e esculpir nas paredes. Lembra disso? Quem já estudou isso aqui na escola? Levanta. Ninguém estudou, só eu que estudei isso. Só eu que falo egípcio aqui, irmão? Não é possível. Então, essa era a forma de divulgar as coisas. Existiram mais de 40 evangelhos. Só que na peneira que existiu, que a gente, né, na reforma protestante, que a gente chama de a peneira, ficou esses 4 evangelhos para a gente aqui, os mais conhecidos. Amém?